Estamos começando mais um do negativo ao positivo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E esse programa ele traz um benefício para vocês que estão assistindo, de se organizar financeiramente, de poder sair das dívidas e de fato voltar a ter dinheiro no bolso. Eu me chamo Victor Novaes, sou engenheiro civil, empresário e educador financeiro. E o tema do episódio de hoje vai ser as escolhas que a gente faz e o quanto isso influencia no nosso emocional. Então seria escolhas do emocional. Para começar, eu queria trazer alguns cenários de certamente de coisas que aconteceram na sua vida ou acontecem ainda, como por exemplo, como não ter o dinheiro ele pode afetar e influenciar o nosso emocional. Eu tenho certeza que você já chegou em algumas situações onde escolher passar o débito ou crédito foi uma tarefa muito difícil, né? Onde você ficava pensando e torcia para passar no débito e se não passava, você torcia para passar no crédito e não sabia o que fazer se não passasse no crédito, né? Ou até mesmo chegou até algum amigo, algum conhecido e falou: Olha, meu cartão tá com problema. Você passa para mim, depois eu te dou. Só que na verdade não é esse cartão que estava com problema, era a sua conta, era o seu limite que você não tinha mais. E eu sei disso. Eu sei disso porque eu não passei por, eu não vi essa situação em internet, em filme. Eu passei por essa situação. Eu já passei por situações assim. Eu já passei por situações em que eu não tinha dinheiro no débito, no crédito e nem físico. E no final do vídeo eu vou contar essa situação que aconteceu. E não só isso, não só o fato de passar no débito ou no crédito, não ter dinheiro, inventar desculpa, tenta nesse cartão, tenta em outro cartão, né? O cartão está com problema, eu vou ligar lá no banco. Mas e o calendário? Como está a sua relação hoje em dia com o calendário? Eu pergunto porque quando a gente atinge uma maturidade financeira, a gente pouco olha o calendário, pouco olha o dia que é, às vezes nem sabe o dia que é hoje, porque não importa tanto como quando a gente está numa situação financeira delicada. Por que eu digo isso? Quando a gente está numa situação financeira bem delicada, a gente olha no calendário todos os dias porque ele acaba determinando o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, né? Então o calendário e o dinheiro, eles ficam jogando contra a gente. A gente sabe que dia 5, por exemplo, a gente recebe, mas já tem que pagar algumas contas ali que já está comprometido. No dia 10, talvez tenha outras, fatura de cartão ou algo do tipo. No dia 20, talvez tenha aluguel, escola. A gente vai sempre brigando. No dia 30 tem que fazer compra, né? Isso se o dinheiro chega até o dia 30. Na maioria das pessoas que eu conheço, que eu já estudei essas pessoas e fizeram trabalhos comigo, eu sei que o dinheiro não chega nem até o dia 30. E aí é onde elas recorrem ao uso do cartão. E acaba entrando naquela situação do começo do vídeo. Não vai ter limite, não vai ter dinheiro, né? E fica vivendo esse ciclo vicioso por anos, até um dia que a bomba estoure. E eu tenho certeza que você já deixou de ir em algum lugar, por exemplo, ou deixou de fazer alguma coisa. Pode ter sido hoje, pode ter sido semana passada, pelo fato de não ter o dinheiro. Às vezes ir numa festa, porque você não tem nem condições de levar um presente. Não é nem condição de contribuir com a festa, mas é condição de levar um presente, se sentir mal por isso.
Então, eu sei o que você está passando. Eu sei. Eu já passei por isso. E eu sei o quanto isso influencia aqui dentro, na sua emoção. O quanto isso te coloca para baixo. E o quanto isso te deixa derrotado ou derrotada. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu falo para minha esposa, né, e para alguns amigos mais próximos, que eu só não entrei num quadro profundo de depressão, eu acredito, eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito que eu não entrei em um quadro profundo de depressão porque eu tenho meu emocional muito estabilizado. Eu acredito que eu tenho meu emocional muito centrado, mas eu passei por dificuldades financeiras onde a solução estava bem ali na minha frente, mas eu não conseguia enxergar, porque eu só conseguia ver o bendito do problema. Eu só olhava para o problema. Parece que quando a gente está no problema, a gente está ali dentro, a gente não acha a solução, é tudo escuro, é só você e o problema. E você não acha a solução. Não acha. É como numa partida de xadrez. Quem está dentro, quem está jogando, às vezes está ali fazendo um movimento errado e quem está fora, e ele não está vendo porque ele está dentro, mas quem está fora consegue visualizar. O problema é a mesma coisa. Muitas vezes quem está dentro do problema não consegue visualizar uma saída, mas quem está fora encontra uma solução. E eu já deixei de ver várias soluções que passaram na minha frente, eu tenho certeza, por estar dentro do problema. E eu só tive um êxito quando um amigo falou alguma coisa para mim que despertou. Então, ou seja, mesmo assim, mesmo eu tendo um emocional forte, uma estabilidade emocional, eu precisei de alguém de fora para acender a faísca. Eu era o tipo de pessoa, e eu tenho certeza que você também pode estar passando por isso, que escolhia quais eram as contas que você pagava no mês. E isso abala a gente profundamente. Isso dá uma sensação, como é que eu posso dizer, de impotência como ser humano. Eu tenho que pagar isso ou eu tenho que pagar aquilo? Eu vou pagar isso porque é mais importante, mas aquilo também é, mas aí você começa a classificar, então, ou seja, entra naquele ditado de cobrir um santo para descobrir o outro. E eu sei a sensação de impotência que isso traz pra gente. E o problema é depois, como é que eu posso dizer? O problema é a consequência que essa escolha que a gente fez vai trazer depois pra gente. Porque, por exemplo, quando a gente deixa de pagar uma conta para pagar outra, muitas vezes a gente tem um departamento de cobrança que fica ligando pra gente e a gente acaba não atendendo o telefone, porque a gente sabe que é uma cobrança. Ou às vezes a gente nem atende mais número desconhecido, não tem essa liberdade de atender número desconhecido, né? Porque acha que é alguém cobrando. Hoje em dia, graças a Deus, eu cheguei numa liberdade que números desconhecidos só me ligam para me vender coisa e não para me cobrar. Mas eu já fui como você. Eu já fui como você. Eu sei o que você passa, eu sei o que você está passando. E por isso que eu afirmo que isso não é saudável para a gente. Isso afeta a nossa saúde emocional e isso acaba transparecendo na nossa saúde física também. E por isso que a gente tem que começar a pensar em como mudar essa situação, buscar conhecimento e para tentar sair dessa situação. Porque a gente pode acabar tomando decisões desesperadas. Quando eu falo decisões desesperadas,
é recorrer a empréstimo, recorrer a parcelamento de cartão, recorrer a atraso de aluguel, recorrer a pegar dinheiro a juros com a agiota. No final das contas, não conseguir honrar com nenhum desses compromissos e ter problemas sérios. Problemas sérios. Eu sei de casos que pessoas que fugiram da cidade onde moram por conta de dívida. Abandonaram família, familiares, parentes e pegou mulher e filho e foi embora para outro estado. Justamente porque estava devendo cartão, empréstimo, 3 agiotas, devia amigos também. Então assim, ela se embananou de tal maneira que a única solução que ela viu foi embora. Foi embora para outro estado. Eu falei outra cidade, mas foi embora para outro estado. E não é porque, por incrível que pareça, não é porque é uma pessoa ruim, não. Não é uma pessoa que quis pegar para fazer uma maldade, para dar o calote de fato, sabe? É uma boa pessoa, tem um bom coração. Sentou comigo, tentei ajudar. Mas ela se viu sem saída. Mesmo eu falando que tinha saída, mesmo eu mostrando todos os pontos para ela, mas ela estava tão desesperada que ela simplesmente sumiu no mapa, trocou o telefone. É praticamente impossível achar essa pessoa. Então, quando a gente entra na dívida, a gente está dentro do problema, a gente acaba não vendo solução e fica ali buscando soluções desesperadas e pode entrar nisso que eu chamo de ciclo vicioso. Faz dívida para pagar dívida, faz mais uma dívida para pagar outra dívida e vai sempre fazendo uma dívida nova para pagar uma dívida antiga. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que vivem assim e vão levando até que chega uma hora que ela não consegue e ela sabe que esse momento vai chegar, mas ela fica só prorrogando aquilo, né? Ela fica só empurrando com a barriga e ela sabe que vai chegar um momento onde ela não vai conseguir honrar todos os compromissos dela. E na maioria das vezes, ninguém sabe. Ninguém da família sabe. Esposa ou marido não sabe, os filhos não sabem. Ela deixa transparecer com que tudo esteja tudo bem. Só que quando a bomba estoura, é um momento bem... Eu já acompanhei de perto. É um momento bem delicado onde famílias chegam até a acabar. Né? Ter separação e ações judiciais e a situação que já estava ruim fica pior. Então, você como pessoa, se você está numa situação dessa, você precisa entender. Se você está numa situação de endividamento, você precisa entender que você precisa de ajuda. Você está doente. Você precisa de ajuda e não é ajuda financeira. É mais uma ajuda psicológica para depois se tornar uma ajuda financeira. Você primeiro vai precisar dominar os seus impulsos, as suas emoções, que são esses impulsos e essas emoções que te trouxeram até aqui. Impulso de compra, impulso de pegar um empréstimo, emoção de querer ter algo que você não tem, de você querer dar um presente que você não possa ter dado, fazer uma viagem que você não possa ter feito. Então você primeiro precisa aprender a dominar essas emoções, esses impulsos que eles agem em você até hoje, para depois fazer um plano de saída. Então, ou seja, entenda que é um processo. Primeiro você domina as emoções,
domina os impulsos, né? Vai identificar tudo isso, vai reconhecer que você tem essas emoções, esses impulsos de compra, essas emoções de compra, para depois você fazer um plano de saída, um plano de escape, e aí sim você começa a executar o seu plano de saída. Entende que é um processo que primeiro vem a parte teórica, que você vai precisar estudar, entender o que está acontecendo com você, e depois vem a parte prática, que você vai colocar e praticar. Não sei se você já passou no processo de dirigir, se você já aprendeu a dirigir, ou se você dirige ou não, mas que primeiro você vai lá no CFC, você faz toda a teoria, você aprende com um professor, com um instrutor, onde ele te passa as regras de trânsito, tudo, aí você faz uma prova teórica, uma prova escrita, e aí depois você vai para a parte prática, onde você faz aulas com os instrutores e depois faz a prova prática para depois ser habilitado e aí sim conseguir dirigir. E mesmo assim, quando você começa a dirigir, você não está expert, você vai dirigindo, cometendo erros e buzinando e deixa o carro morrer e bate e às vezes até sofre um acidente, mas você vai fazendo a repetição a ponto de que você chegue à excelência. E as suas finanças, a sua vida financeira é a mesma coisa. Você vai aprender a teoria, vai colocar na prática e vai praticar até você ficar bom ou boa. Então isso é um processo, é um caminho que você tem a percorrer. E as pessoas, elas não têm essa paciência. Elas não entendem que tudo na vida demanda tempo. Tudo demanda repetição, demanda errou, faz de novo, tive uma recaída, comprei onde eu não podia comprar, mas não tem problema, vamos lá, continua. Até chegar à excelência, até você instalar um hábito dentro de você e apagar essa programação que você tem hoje no seu cérebro e reprogramar hábitos novos. Isso tudo demanda tempo, paciência e disciplina. E em caso de nesse caso nesse processo, a gente já teve casos de pessoas que não suportaram o processo e tiveram até mesmo doenças. E não só doenças emocionais, mas como também doenças físicas que trouxeram esse tipo de atitude para elas. Por exemplo, tudo começa numa doença emocional, onde a pessoa, quando começa a passar por um processo de educação financeira, de reprogramação mental, ela acaba tendo um processo de emoção muito abalado, que ela pode entrar até numa depressão profunda, onde ela começa a ficar triste, porque ela deixa de adquirir certos prazeres, e um dos prazeres dela é compra. E eu falo isso com uma certa dificuldade, vamos dizer, porque já acompanhei muitos casos de perto onde pessoas ficaram doentes por conta de dinheiro. E eu sei que isso pode estar afetando você nesse momento, então é um caso onde eu tenho que medir muito bem as palavras para falar, até porque eu não sou especialista no assunto, mas eu preciso pisar em ovos, né? Essa é a palavra, falar com muito cuidado, porque talvez você esteja passando por esse problema. E eu te falo que é um problema que tem solução, e se você não está conseguindo sair de um problema emocional
sozinho, que você busque a ajuda de um profissional e não se sinta menor do que é, porque nesse momento a gente se sente muito pequeno e tem vergonha e acaba não vendo uma saída, uma luz no fim do túnel. Mas existe sim uma saída, uma luz no fim do túnel, e você como pessoa precisa buscar mais, não digo nesse primeiro momento uma ajuda de um profissional, mas talvez conversar com alguém já é um primeiro passo, e depois sim a ajuda de um profissional, porque muitas pessoas acham que isso é um problema, doença, que eu estou ficando louco, esse tipo de coisa, mas não é. Isso é algo mais comum do que você imagina. E eu espero ter ajudado nesse pequeno vídeo e você tenha entendido um pouco de como o nosso emocional ele pode se influenciar na nossa vida financeira e vice-versa, como o financeiro pode influenciar no nosso emocional. Então, até uma próxima. Fiquem com Deus.